Boa tarde a todos. É uma honra para mim estar aqui, celebrando esse aniversário da estação, ao lado da Suzana, que foi minha primeira professora de literatura, que mudou os meus caminhos todos, me tirou do direito e me trouxe para o mundo das letras. E cá estou. Então, assim, não poderia estar em lugar melhor, assim, em companhia melhor, sou uma grande amiga das letras também, e ao lado de Marina, que é uma poeta acima de tudo. Eu acho que a sua poesia vai em tudo, percorre toda a sua obra. Eu sou uma aprendiz, né, da poesia e da literatura, tentando juntar, né, o poeta com a infância, e eu acho que a construção da sua obra transmite muito isso, tem muito esse olhar poético. Então, é de uma grandeza enorme recebê-la aqui, agradecendo a sua generosidade por estar aqui no dia do seu aniversário, compartilhar um pouquinho do seu tempo aqui com a gente também, né? E eu não vou falar muito não, para passar a palavra para a Marina, para deixar compartilharmos aqui esse momento com ela. Toda a sua palavra, Marina. Agradeço a generosidade das três, peço menos, não vale assim tanto. Agradeço a presença de todos, porque o tempo é nosso bem mais precioso, então dedicar um tempo a ouvir um escritor é muito bom. E peço que tudo o que eu disser daqui para frente seja atribuído à minha opinião pessoal. Não me cabe sentar atrás de cátedra, nem muito menos me cabe fazer críticas ou fazer críticas às obras dos meus companheiros de profissão. Então, tudo o que eu disser tem que ser posto na conta da minha opinião pessoal. Vale dizer que o momento difícil ao qual Suzana se referiu é duplamente difícil, porque tanto pela pandemia como pelas escolas fechadas e pela atitude do nosso governo de desprezo à educação, à cultura e o estabelecimento de uma suave censura aos livros, um sistema de poda aos livros para a infância que não toleram esse tipo de poda. Vamos falar do que aquilo em que eu não acredito. Eu não acredito em faixa etária. O tempo é um artifício com que medimos o percurso entre vida e morte. Mas uma araucária vive 300 anos e as estrelas vivem muito mais do que isso. Então, a nossa medição do tempo é totalmente artificial. E se não há duas pessoas adultas iguais, como não há duas folhas iguais, muito menos as crianças podem ser medidas pela idade que têm. Cada criança tem sua própria idade e que não obedece à cronologia. A idade de uma criança depende dos estímulos que ela recebe, do entorno social em que ela vive, da alimentação. Sabemos hoje que a fome, por exemplo, que está atingindo milhões de brasileiros, a fome perturba o desenvolvimento neuronal, o desenvolvimento do cérebro e daquilo que é a emoção. Sabemos também
que uma parte da sensibilidade e do discernimento é herdada através do DNA. Vou desligar o telefone, porque não posso atender, claro. É transmitida pelo DNA. Portanto, cada criança tem seus medos, todas as crianças têm seus medos. Toda criança tem sua insegurança. A infância é um período muitíssimo difícil, ao contrário do que acham os adultos, que a infância é meiga. Não, a infância não é meiga. A infância é muito sofrida, porque a criança sente sobre ela a exigência dos pais, se pergunta qual será o seu percurso, qual será a sua atuação na vida, tem medo que os pais morram porque se sabe frágil demais para sobreviver sem eles, sofre. A infância é uma idade muito tumultuada, muito sofrida, ao contrário do que pensam os adultos. Então, eu não acredito em faixa etária. A faixa etária serve para agilizar a atividade dos professores, para suavizar o trabalho das editoras, para suavizar o trabalho das livrarias, bota 5 anos, bota 12 anos. Indicação é tudo, mas não serve para escolher as leituras para as crianças. Sempre que me perguntam que livro eu digo, indico para quem? Tenho que conhecer a criança, tenho que saber como ela pensa, tenho que saber o que ela prefere, tenho que saber as suas inclinações. Não posso indicar qualquer livro para qualquer criança. Então, eu não acredito em faixas etárias. Também não acredito em apequenar. Apequenar não é um bom caminho para um autor de literatura infantil. Infelizmente, é o caminho que a maioria segue. Um gato só é um gatinho quando é filhote de gato. Ao contrário, não é gatinho. Apequenar significa fazer pouco da sensibilidade e da extrema inteligência das crianças. A criança pode não entender exatamente o que está lendo, mas o que está lendo penetra nela por outros caminhos. Penetra no seu inconsciente, penetra no seu pensamento. Se ela não entender, ela pode perguntar a um adulto. E isso será muito bom, porque ela vai adquirir novos conhecimentos, novas palavras. Eu nunca, longe de mim, apequenar os leitores, fazê-los menores do que são. Me colocar à altura deles. Não, eu sou uma adulta escrevendo para crianças. A minha infância já está muito longe. Eu hoje faço 83 anos, gente. Está muito longe a infância. E foi muito diferente de infâncias do século XXI no Brasil. Então, não posso me colocar no lugar da criança. Eu falo para ela como adulto que sou. Também não acredito em temas difíceis. O que é tema difícil, gente? Tema difícil é a base de qualquer obra literária. Sem tema difícil, a obra literária não dá um passo. Assim como não dá a teledramaturgia ou a dramaturgia, os temas difíceis são
as fundações da obra literária. Acabei de traduzir o 5º livro, porque eu sou a tradutora oficial dela, de Maria Teresa Andrueto, uma argentina, autora brilhante, Prêmio Andersen de Literatura. O livro dela chama-se Os Afogados e sairá em breve, porque eu acabei de traduzir. De que trata o livro? Trata, através de um casal jovem com um filho pequeno, um casal jovem em fuga, abrigando-se numa casa praticamente abandonada, trata de um período catastrófico, dramático da história da Argentina, em que dissidentes da ditadura eram atirados, eram anestesiados, pouco anestesiados, e atirados de aviões em voo para que desaparecessem no mar. Felizmente, 3 corpos de 3 pessoas, 3 mulheres importantes deram à praia, foram reconhecidos e permitiram desvendar o mistério dos desaparecidos. Meu marido, Afonso Romano de Santana, tem um poema belíssimo sobre os desaparecidos. O livro se chama Os Afogados, porque não eram afogados. Eram sim afogados, mas não se afogavam. Era o sistema da ditadura para fazê-los desaparecer. Tem tema mais difícil do que esse de ser tratado? Mas como privar as crianças e os jovens do conhecimento de um fato tão determinante na história do próprio país? Não contar esse fato equivaleria a privar as crianças desse conhecimento. Mas os temas difíceis têm que ser tratados com mão de fada, mão de veludo, mão de seda, leve, indicações, metáforas. E Maria Teresa Andrueto tem essa mão. Os outros 3 livros, que um é de contos de fada, que ela transcreveu herdados do pai, um italiano emigrado, e os outros 3 são histórias também de temas sempre difíceis. Não falamos da morte para as crianças e aumentamos o medo delas da morte. Antigamente, morria-se em casa. Eu lembro claramente de um quadro que havia no hall do elevador do Palácio, assim se chamam os edifícios renascentistas, onde morava minha avó. Era um prédio renascentista. E tinha um quadro, uma gravura, A Morte de Vercingetorix, herói romano, latino. Olha, o cadáver, ou o quase cadáver, estava deitado em cama cheia de travesseiros, cheia de lençóis, cheio de panos, e ao redor uma multidão,
as mães com a cabeça, com a mão na cabeça, as crianças agarradas nas saias da mãe, todo mundo desesperado, em atitude de desespero. Eu lembro claramente desse quadro, eu poderia desenhar esse quadro. Morria-se assim. E assim eu assisti à morte da minha mãe. Minha mãe morreu, tinha 16 anos, foram nos acordar no meio da noite e fomos para o quarto dela. A família toda reunida ao redor e ela morreu assim. Mas nós participamos dela, da morte dela. E nós participamos e ela se sentiu apoiada, ela se sentiu amada, ela soube que estávamos ali. Então, não falar da morte das crianças é perniciosíssimo. Toda criança tem um monstro escuro debaixo da cama. Eu até já fiz um poema com isso para criança. Agora eu quero lembrar e não consigo. Toda noite olho, procuro debaixo da cama o monstro escuro. Só quando dele não tem nem cheiro, deito a cabeça no travesseiro. Todas as noites, leve fagueiro, o monstro escuro toca a coberta para ver se eu durmo ou se eu estou desperta. Só quando vê que não há perigo, deita comigo e dorme seguro. Porque eu quero falar dos temas difíceis para as crianças. Eu gosto de fazer poesia para criança, porque eu acho que eu sei por experiência pessoal que quando a gente põe a poesia no bico ainda macio, ainda mole, há mais possibilidade da pessoa seguir sendo leitor de poesia. O livro mais recente de poesia é esse aqui, Mais Classificados e Nem Tanto. E tem há neles vários poemas sobre temas difíceis. Eu alterno temas difíceis com temas mais jocosos, com temas brincalhões, com puxadas de tapete, com temas filosóficos. Eu gosto de fazer isso. Cuidado quem escreve para criança com os adjetivos. Eu sempre peço cuidados com os adjetivos, porque eu traduzi um livro cheio de adjetivos. E é muito difícil, porque o adjetivo tem que ser o mais adequado àquela personagem ou àquela situação. Os adjetivos, eu sempre falo nas aulas de criação literária, são qualificativos. Se não qualificar, não presta. Quem enfileira adjetivos como contas de um colar desperdiça a atenção do leitor, porque a atenção do leitor tem que ser conduzida. A dificuldade de escrever é conduzir a atenção do leitor como se fosse através de um funil. Eu fiz uma conferência
uma live dia desses e falei do Ken Follett, que voltou ao noticiário porque publicou mais um livro, O Anoitecer e a Aurora. E o Ken Follett diz que ele só escreve para que o leitor queira virar uma página e outra página e outra página, que o prazer que ele tem em escrever é a busca desse objetivo. Ele leva 3 anos em cada livro, eu levo 2 anos para cada livro de poesia infantil, no mínimo. Ele leva 3 anos em cada romance. O primeiro é dedicado à estrutura do romance, e isso se aplica a qualquer livro. O trabalho do escritor é muito duro, gente, é muito duro. Escreva o escritor o que escrever. O Ken Follett diz que dedica o primeiro ano à concepção do projeto, ajudado pela pesquisa que o pesquisador americano faz para ele. O segundo ano é o do rascunho, do primeiro rascunho, e o do terceiro ano é o do polimento. No do rascunho, ele diz que a página tem que se virar sozinha. E no terceiro, no ano do polimento, ele diz que a escrita tem que ser transparente como vidro. 3 anos é o mínimo de tempo que um livro toma para qualquer escritor sério. Então, a escolha dos adjetivos é exaustiva, porque tem que ser aquele adjetivo que descreve completamente uma palavra só, mas tem que descrever completamente aquilo que a gente quer retratar. Ninfa tem atrás dela um quadro. Um quadro tem muitos elementos. Um adjetivo é só uma palavra, mas tem que funcionar como um quadro, como o quadro que está atrás da ninfa. Stephen King diz que o seu pior inimigo é o advérbio. Eu estou fazendo uma tradução e Stephen King dá um exemplo. Bateu a porta, fechou a porta com força. Muito melhor é bateu a porta. Muitos de nós não sabem, já esqueceram o que é um adjetivo. Adjetivo é tudo o que, conforme diz o Aurélio, é tudo o que se acrescenta ao verbo. Pode ser... Eu estou fazendo uma tradução, estou traduzindo Animal Farm, do Orwell, e brigo com os mente. Finalmente, rapidamente, é melhor dizer com pressa do que rapidamente, porque rapidamente, em um parágrafo, é mais do que suficiente. No próximo parágrafo, não tem que ter mente nenhum. E é muito difícil livrar-se dos mente, porque estamos viciados em mente. E mentiras, fake news, e mente como advérbio. Mas são perigosíssimos. E diminutivos. Olha,
o que tem de diminutivos na má literatura infantil. Começa quando a pessoa diz que escreveu um livrinho. Nunca diga que escreveu um livrinho. Os livrinhos servem para forrar a lata do lixo. O livro é um livro, não importa quantas páginas tenha. Um livro é transmissor de conhecimento, transmissor de emoções, aumenta a sensibilidade do leitor. Um livro é sempre um livro. Quem diz que escreveu um livrinho está equivocado. Ou acerca do que escreveu, ou naquilo que escreveu. Vale confrontar o livro com o livrinho e perguntar-se se o que escreveu pode se chamar de livrinho ou não. Os livros de crianças são cheios de diminutivos. Como eu disse antes, gatinho, coelhinho, menininho, mãezinha. Ah, mãezinha! Mãezinha é aquilo. Mãe é mãe. Mãezinha é um diminutivo torpe, que diminui o papel da mãe, que diminui a estatura da mãe, que diminui a mãe. Tá certo? E fofuras. Ah, eu tenho horror de fofuras, fofices, fofinho, fofo, macio, peludinho. Não, não é o lugar, a literatura para crianças não é o lugar das fofuras, não é o lugar dos fofinhos, é o lugar das emoções, é o lugar da linguagem poética. E como se alcança a linguagem poética? Dizendo de outras maneiras aquilo que já foi dito. Porque tudo, exatamente tudo, já foi dito milhares, milhões de vezes. A única maneira de obter linguagem poética é banir os lugares comuns. As lágrimas não rolam sobre a face, o sol não se põe ensanguentado, a chuva não cai veloz. Lugares comuns proibidos. A busca da maneira nova de dizer as coisas velhas pode levar muito tempo. Eu me lembro que, quando eu escrevi, acho que A Mulher Amada, um dos contos maravilhosos, eu queria falar da primavera, mas a passagem de tempo é muito difícil de dizer, porque o tempo passa sem parar, e tudo já foi dito sobre a passagem do tempo. Quando eu consegui achar uma maneira de fazer o tempo passar, eu saí pulando pela casa, feito um duende, porque eu consegui falar de outra forma. E o jardim vestiu o cetim das folhas novas. Olha que maneira diferente de fazer passar o tempo, de dizer que a primavera chegou. Temos que buscar as maneiras novas de dizer as coisas. Como
Eu trabalho pessoalmente. Eu trabalho quase do mesmo modo para crianças e para adultos. A minha poesia para adultos tem um sentido crítico, tem uma análise da vida que podemos chamar filosofia, porque sem filosofia a poesia não existe. Poesia ou é filosofia ou não é nada. Falar do amor, falar do amanhecer, falar da beleza da vida, isso não é poesia, isso é versificar coisas. A poesia vive de uma reflexão sobre a vida. E eu faço a mesma reflexão sobre a vida quando faço poesia para criança. Eu tenho um poema para criança que diz assim: tudo tem princípio e fim. A água vai para o bueiro, a maçã cai de madura, da flor não fica nem cheiro, o dia passa e não dura. O dia passa e não dura. A lei do mundo é essa. Tudo tem princípio e fim, a lei do mundo é essa. Mas entre a entrada e a saída, o percurso é que interessa. Ou seja, eu fiz uma reflexão sobre vida e morte e sobre o mais interessante, que é o percurso entre um e outro. E é nisso que as crianças estão focadas, em como elas vão viver a vida. E eu faço isso com frequência na poesia para criança. Eu tenho um livro todo de contos sobre metamorfose. Porque metamorfose não é magia nenhuma. Embora agora esteja sendo podada qualquer magia dos livros para criança, porque estamos no reinado de Damares, não há poesia, não há magia nenhuma na metamorfose. Todos nós nos modificamos o tempo inteiro. Escamas de pele já caíram desde que nós entramos nessa live, cabelos já cresceram, a unha ficou mais para fora, a gente envelheceu, nem que seja 45 minutos. 45 minutos já dão para modificar um ser humano. E tudo se modifica ao nosso redor. As folhas caem, as flores murcham, a pele enruga. Tudo é metamorfose. A metamorfose dos contos de fada é uma metáfora da vida. Gente, e eu trabalho com mini poemas e trabalho com contos, histórias que não são contos de fada, mas o meu trabalho maior para crianças não, para qualquer idade. Eu não estou escrevendo só para crianças, eu estou escrevendo contos simbólicos que servem para qualquer idade. Aliás, o que o adulto não tem interesse em ler, que não seja lido para criança. Porque o que é bom interessa a todos. As obras-primas da literatura infantil,
Pinóquio, Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, interessam aos adultos que as leem, assim como interessam sumamente as crianças. Mas, se não houver prazer na leitura, não se transmite o prazer para o ouvinte, não se transmite o prazer, vai na voz, vai na emoção de quem lê, vai na sensibilidade desperta de quem está lendo ou de quem está contando um conto para a criança. Quando trabalho em contos maravilhosos, não tenho nenhuma intenção. Ao contrário de quando eu escrevo para adultos ou para jovens, ou faço histórias que não sejam contos maravilhosos, ou faço poesia para uns e outros, eu sempre tenho um senso crítico, sempre aflora o meu pensamento feminista, a minha atitude política feminista, mas quando eu estou envolvida em contos maravilhosos, não posso ter nenhum pensamento a priorístico, porque as rédeas não estão nas minhas mãos. As rédeas dessas narrativas não estão comigo. Eu estou sendo conduzida, como se uma história me fosse contada. É claro que está sendo contada pelo meu inconsciente. Eu tenho plena consciência disso. Mas eu não posso conduzir o inconsciente, porque aí ele deixa de ser inconsciente e vira consciente, vira razão, vira o império da razão. E o império da razão dificilmente leva ao maravilhoso, ao simbólico, que é transmitido de uma maneira caótica através dos sonhos e de uma maneira ordenada através das narrativas. Mas tem que deixar o inconsciente narrar de forma mais organizada do que ele narra nos sonhos. E, além do mais, os sonhos a gente esquece ao acordar. Já foi dito pela escola junguiana, Marie-Louise von Franz, que os contos maravilhosos são estruturantes, porque são narrativas de muitas, muitas portas, para que cada um abra a porta que conduz às suas inquietações, que o ajuda a formular perguntas, porque perguntas são dificílimas de formular, sobretudo na infância. O vocabulário ainda não está completo, o raciocínio ainda não está organizado. É muito difícil para uma criança, assim como é difícil para um adulto, formular perguntas. E a linguagem simbólica dos contos ajuda a formular perguntas, concretiza as inquietações, lhe dá roupa, põe roupa nas inquietações, para que se possam ver, para que se possam identificar. Então,
quando trabalho com contos maravilhosos, não sou eu quem conta, é o meu inconsciente. E as narrativas que mais me surpreendem são sempre as melhores. Eu preciso ser surpreendida para que o conto seja bom. Depois, a maneira de escrevê-la depende de uma escolha que aplico a tudo que eu escrevo. Eu sou escritora muito econômica, jogo fora tudo o que me parece desnecessário, jogo fora artigos. Eu sempre aprendi com Milor Fernandes. Não diga um se não puder haver dois. É um princípio ótimo para a economia verbal. Um sorriso. Não. O sorriso. Melhor. Mais econômico, mais objetivo, mais contundente. Eu busco a contundência da linguagem. Foi uma escolha desde o início e morrerei agarrada a essa escolha. Falta pouco, portanto, tudo indica que morrerei agarrada a essa escolha. Essa escolha me permite chegar mais perto do que eu quero dizer, mais perto do que eu quero contar, mais perto quando escrevo mini contos ou microcontos, mais perto quando escrevo mini poemas. Os mini poemas são sem duelo e sem espada, o jeans derrotou a calça vincada. Como é cansativo perseguir uma ideia sem chegar ao objetivo. É filosófico tudo. Na lareira, a chama é flor que brota da madeira. O aro nem ouro era, a pedra pouco valia, aquele anel só era joia na loja da fantasia. Então, eu sou autora de textos curtos, muito econômica, e gosto de dizer as coisas com palavras que amanhecem. Isso está num poema meu. Palavras que amanhecem é uma boa forma de classificar. Já estamos em 50 minutos. Gente, paro de falar imediatamente e passo a palavra para Ninfa e Márcia. E para o público, é claro. Ok? Posso começar, Ninfa? Ah? Eu estava perguntando para a Ninfa se eu podia começar. Vou começar então, Marina. Aproveitando aqui o seu aniversário, e eu vi no depoimento de 80 anos, quando você fez, você escreveu uma carta belíssima. E você falando agora sobre o tempo, mexe muito com a gente. Eu queria que você falasse um pouco assim, da Marina criança para a Marina hoje. O que a Marina criança diria para a Marina de hoje, a Marina de hoje responderia ou diria para a Marina criança? Se você Nada pudesse. que eu não soubesse na infância. Na infância, eu já era estrangeira em todo lugar onde eu estivesse.
porque eu nasci num país africano, com 1 ano e pouco nos mudamos para outro país africano, a Líbia, uma cidade que naquela época era muito vibrante e que agora está destroçada, um país que está destroçado. Acontece isso com os países. Em seguida, fomos morar na Itália e eu sempre fui diferente dos outros, porque eu era a única pessoa da minha família nascida na África, me chamavam de faccetta que era uma canção colonial. Na Itália, eu era a africana. No Brasil, eu era duplamente estrangeira, porque italiana e africana. Nunca, quando eu vou à Itália, hoje em dia, as pessoas se surpreendem que eu fale tão bem italiano. Eu tenho que dizer, eu sou italiana. Nunca me senti plenamente brasileira, já não me sinto plenamente italiana e nunca fui plenamente africana. Então, comecei a viver com o medo muito cedo, porque vivi 5 anos de guerra, com a separação, porque meu pai ficou na África quando a gente foi para a Itália, ficou na África até a chegada dos aliados em Trípoli, mais de 2 anos, e depois sempre viajou, e ele veio para o Brasil 2 anos antes da nossa vinda. Então, sempre estive em mudanças, em casas alheias, submetida à separação, sempre li e fui mais formada pelas leituras do que pelos ensinamentos formais, como vou sendo até hoje formada pelos livros que leio, sempre uma leitura me acrescenta alguma coisa, sempre me enriquece. Ou então, abandono o livro na 3ª página. Se não me enriquece, eu não tenho prurido em abandonar a leitura. Sempre convivi com a morte, porque relatórios de guerra traziam a morte junto. Não tenho nada para dizer à criança que fui, nem ela tem nada para me dizer. Viemos juntas, estivemos sempre juntas. Já era feminista quando criança, porque tudo o que meu irmão fizesse, meu irmão Arduino Colasanti, homem maravilhoso, ator de cinema, pessoa do meu maior bem-querer, tudo que ele fizesse, eu achava que eu tinha que fazer também. Mergulhava com ele, mergulhei com ele na Laje Santo Antônio, aqui em Mar Aberto. Eu achava que eu tinha que fazer tudo que ele fizesse. Então, sei que eu nasci feminista. Então, não há nada que eu deva dizer à criança que fui, à menina que fui, nem nada que ela deva me dizer. Vamos morrer juntas. Como vivemos juntas, morreremos Muito juntas. lindo, muito lindo. Limpa. Marina, tudo que você fala se transforma em poesia. Foi uma tarde de metamorfoses aqui com você, metamorfoses poéticas.
E agora a gente tem uma surpresa para você. Ah, o quê? Uma taça de champanhe? Quase! Vamos Quase. cantar parabéns! Quase. Não posso soprar. Parabéns para você! Nessa Nessa bolinho liso! Isso aí, sopra forte! Parabéns! Obrigada, Marina. Obrigada. Mais um dia aqui soprando para você. Muita saúde, anos de vida, tudo de melhor, minha querida. Muito Obrigada, bom. Marina. Encontrei meu bolo, Ninfa. Marina maravilhosa. Que beleza. Que lindo. Muito obrigada. Obrigada. Nossa. Obrigada, Marina. Olha, o que as pessoas perguntaram no chat aí sobre seus livros, sobre os livros de poemas, poemas concisos. Você já tinha falado, você mostrou o livro, inclusive, né? Esse que é da Record, se eu não estou enganada. Mas eu vi que tem várias perguntas e seria legal se você pudesse falar de novo. E falar de onde seus livros estão, que algumas pessoas não conhecem sua obra. Fique à vontade. Lancei em plena epidemia um livro de poesia Mais Longa Vida, com noite de autógrafos virtual. Autografei 50 livros e as pessoas compraram os 50 livros autografados, mas não havia nome. E escrevi mais um livro que está na mão do editor, porque agora não se edita nada, com as livrarias fechadas, e esse livro é a continuação da biografia Minha Guerra Alheia. É uma biografia da minha tia-avó, Gabriela Besançoni Lage, uma biografia menor de Henrique Lage e como era a vida doméstica no Parque Lage. A história do Parque Lage, como depois que eu cheguei, que foi comprado por Roberto Marinho, que no almoço com Afonso me disse, muito pimpão, eu já fui dono da sua casa. E fez um excelente negócio, porque ele comprou na baixa e vendeu, foi desapropriado por Carlos Lacerda, que pagou um preço na alta. Então, foi um excelente negócio. E a minha relação com essa tia-avó é maravilhosa, dominante sempre, está na mão. E Clóvis Bulcão, historiador, nos encontramos porque ele fez uma biografia muito mais alentada, muito mais pesquisada. É claro, ele é historiador, tem crachá de historiador, eu não. De Henrique Lage. E nos encontramos, não nos conhecíamos, nos encontramos na Travessa, no Bar da Travessa, antes da pandemia, para brindar aos nossos 2 livros, que são complementares, evidentemente. Mas o dele não saiu, nem o meu. Só vão sair no início do ano. O que as pessoas querem saber sobre os livros? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas tinham perguntado pelos livros de poesia que você tinha mostrado e você tinha declamado alguns poemas. É impressionante como você tem memória para esses poemas todos, que são poemas de épocas diferentes, de tempos diferentes, e estão todos aí
agora, no presente, né? Não é à toa que você começou falando desse tempo. É isso, querem saber o título dos livros de poesia. Para criança ou para adulto? Eu entendi que é o de criança, que você tinha comentado. São 5. Zoológico, que é sobre bichos. Minha Ilha Maravilha, editado pela Ática, uma edição muito bonita. A Voz da Manhã, Classificados e Nem Tanto, que são esses poemas curtinhos e instigantes, e Mais Classificados e Nem Tanto. Os poemas dos livros Classificados e Nem Tanto têm a suprema beleza das gravuras e do planejamento gráfico de Rubem Grillo, que é o maior artista, maior xilogravador do Brasil, e fez todo o projeto gráfico, trabalhou. As gravuras ele fez um por um, ou seja, fez na mesma proporção da ilustração. Muito trabalhoso. Esses livros ficaram lindos, porque a edição também, o papel, capa dura, né? Ficou um capricho. Muito, muito lindos. E ele botou cor em algumas palavras, não sei se dá para perceber, botou cor. O maior gravador, maior ilustrador era esse que você tem o quadro lá, Vida. O gado na encosta mastiga pasto e semeia bosta. Eu aprendi que poesia é boa na infância por experiência própria, porque eu lia uma revistinha cuja primeira e última página traziam histórias em quadrinhos. Li essa revista toda semana durante 2 anos. Mas as histórias em quadrinhos não tinham balão, tinham legenda metrificada e rimada. Qui comincia l'avventura del signor Buonaventura. E aquilo foi entrando na minha cabeça, essa divisão metrificada em sílabas. Eu aprendi a contar sílabas e eu comecei a poetar. Eu tinha 8 anos. Eu comecei a poetar. Botei em versos a história da princesa Ervilha, aquela que bota que a sogra bota uma ervilha debaixo de 8 colchões para testar se ela era mesmo princesa, como dizia e tal. Botei isso em versos e aí comecei a poetar e nunca mais parei de ler poesia. Meu pai dizia poesia para mim e me deu os primeiros livros de poesia. Nunca mais me afastei da poesia. Acabei casando com um poeta. E que poeta. Que mais? Alguém quer saber mais alguma coisa? Ainda dá tempo, Tati? Tati, dá tempo ainda de pergunta? Dá para uma última, porque a gente vai precisar começar outra mesa já. Então, vou fazer uma rapidinha aqui, do meu estudo. Vou responder rapidinho. Tá, uma rapidinha. A sua relação com as artes plásticas também, no texto e imagem. Você falou do poético do texto. Como você vê o livro como um objeto poético na sua combinação também como artista plástica? Eu sou minha própria ilustradora, mas a que ilustra não é a mesma que escreve, porque a tarefa da ilustração chega quando eu já estou mergulhada em outro projeto, em outro livro. Então, e quem escreve
tem a visão circular e escolhe de acordo com a construção, escolhe os elementos necessários para construir o texto. E quem ilustra tem a mesma visão circular, mas escolhe para alcançar uma harmonia estética, escolhe entre luz e sombra, escolhe, tem que fazer cortes, e os cortes não são os mesmos do texto, os cortes são visuais. Então, eu não sou Ziraldo que vê o que ele escreve. Eu escrevo quem escreve é uma pessoa e quem ilustra é outra pessoa, mas eu sempre convivi com artes plásticas, eu sempre frequentei museus, desde quando, na época da guerra, os museus estavam fechados e as obras estavam ocultas, estavam guardadas em grutas, etc. Mas, assim que reabriram os museus, eu passei a frequentar e meu avô era crítico de arte, era historiador da arte, então eu tenho uma ligação muito intensa, sempre tive com as artes plásticas. Ok? Maravilhosa tarde, Marina. Te ouvir é sempre ouvir poesia. Isso é generosidade de E a parte inicial, os toques que você deu para as pessoas serem mais econômicas, com advérbios, com diminutivos, com adjetivos, isso foi maravilhoso. Eu gosto de ajudar os outros. Foi seu aniversário, mas o presente quem ganhou fomos nós, né? Nós que ganhamos o presente. Obrigada. Gratidão, Marina. Gratidão. Obrigada. Obrigada, Marina. Quando tiver encontro presencial, vai rolar prosecco, bolinho. Prosecco é ótimo. Prosecco, um vizinho. Tá bom. Gente, eu queria... Obrigado a Tati, obrigada a Ninfa, obrigada a Márcia, obrigada a quem teve a paciência de me ouvir. Suzana, nós nos veremos em outra ocasião, seguramente. Daqui um pouco. Com segurança. Seguramente não. Mente não. Suzana, e outra coisa, e não será no Tocantins, não será em Palmas. Será no Rio mesmo. Se aí no Rio de Janeiro. Gente, eu queria assim, agradecer muito a Marina esse dia, que é o dia do aniversário, ela passar conosco aqui esse tempo, por essa aula de literatura, de escrita para criança, de poesia, como falou a Ninfa. Agradecer muito a presença de vocês, tá? E queria também, antes de encerrar, queria convidar vocês para 18h, o lançamento da primeira antologia da Estação das Letras, tá? Com poesia, contos e literatura infantil. É uma memória de alguns alunos que, digamos, frequentaram as nossas oficinas na primeira década. Outras antologias virão, são antologias cujo título é o que leva esse evento, que é o Viver de Escrever. E a ideia é que nós continuemos a lançar essas antologias, tá? 2 vezes por ano. Então, essa é a primeira, que seja a primeira da... Vão ao lançamento, então tem uma leitura de poemas do Elcanaã Ferraz e do Antônio Cícero. Espero ver vocês nesse momento, que é um momento de encerrar a nossa festa, mas com poesia sempre. Tá? É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada.